A vida de Ana Luísa, uma mulher negra humilde e trabalhadora, vira de cabeça para baixo quando ela é acusada de um crime que não cometeu: o roubo de um item valioso de uma joalheria no centro da cidade. Injustiçada e enfrentando preconceitos, ela se vê encurralada pela sociedade que a julga sem piedade. Mas o que ninguém sabe é que o marido de Ana, um homem discreto e misterioso, tem uma conexão com os altos escalões de poder. Quando a verdade começa a vir à tona, todos ficarão chocados com quem ele realmente é, e o impacto que isso terá na vida de... Era uma tarde comum na cidade. O sol já começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja. Ana Luísa, com seu avental ainda preso à cintura e o rosto cansado de um dia cheio de trabalho na padaria, caminhava calmamente pela calçada. As ruas estavam agitadas, com carros passando apressadamente e pessoas entrando e saindo das lojas. Ela sempre passava pela mesma rua a caminho de casa, mas naquele dia algo a fez parar. A joalheria mais luxuosa do centro, com suas vitrines iluminadas, brilhava de maneira convidativa. Ana olhou por alguns segundos para os colares, brincos e anéis caros expostos. Um pensamento distante passou por sua mente. Como seria usar algo assim? Ela sorriu de leve, sacudindo a cabeça e se preparando para continuar o caminho. De repente, um barulho estridente invadiu seus ouvidos. O alarme da joalheria ecoava pela rua, quebrando a tranquilidade do momento. Ana deu um passo para trás, assustada. O que estaria acontecendo? Antes que pudesse sequer reagir, sentiu uma mão forte segurar seu braço com firmeza. 2 seguranças da joalheria, corpulentos e com olhares desconfiados, a cercaram rapidamente. "Solta o meu braço! O que vocês estão fazendo?" Ana exclamou, tentando se desvencilhar, o coração batendo acelerado. "Achamos o que estávamos procurando", disse um dos seguranças, segurando-a com mais força. "Você acha que pode sair roubando colares por aí e não vai ser pega?" Ana ficou sem ar por um momento. "Roubando?" Ela mal havia olhado a vitrine. "Roubando? Vocês estão loucos? Eu nem entrei na loja." Sua voz tremia, entre a indignação e o medo, mas as palavras de Ana pareciam não fazer diferença. Eles já haviam julgado. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, algumas tirando fotos e gravando vídeos com os celulares. Em questão de minutos, a notícia de uma ladra sendo pega em flagrante espalhou-se pela rua. "Nós temos as imagens de segurança, senhora. Agora, você vai até a delegacia explicar sua versão dos fatos." Um dos seguranças praticamente a arrastou para a viatura que já se aproximava. Ana não conseguiu responder. Estava em choque. Ela, uma mulher honesta, mãe dedicada, trabalhadora, sendo tratada como uma criminosa em plena luz do dia. Quando chegou à delegacia, foi conduzida diretamente para uma sala de interrogatório. Seus pedidos de explicação foram ignorados, e ela foi deixada ali, sozinha, em uma cadeira de metal, com o olhar perdido no chão. As horas passaram lentamente. O peso da acusação injusta a esmagava, mas o pior de tudo era saber que, naquele momento, o mundo lá fora já a havia condenado. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Carlos recebia a notícia que mudaria tudo. Ele estava em seu escritório modesto, revendo alguns papéis do trabalho, quando o telefone tocou. Ao atender, seu rosto, que antes carregava a tranquilidade de um homem acostumado à rotina, transformou-se em uma máscara de frieza absoluta. "O quê? Ana foi presa?" Sua voz era baixa, controlada, mas o gelo em seu tom era inegável. Ao desligar, Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos em um ponto no vazio. Ele sabia que precisaria agir rápido. Esse erro, essa injustiça absurda, não era algo simples. Além da raiva e do desespero por ver sua esposa naquela situação, algo mais o preocupava profundamente. Ele sentia que isso poderia ser o começo de algo muito maior. Algo que poderia trazer à tona segredos que ele havia enterrado anos atrás. Se aquele erro não fosse corrigido logo, não seria apenas o nome de Ana que estaria em jogo. Carlos sabia que o passado que ele tanto lutou para deixar para trás poderia voltar a assombrá-lo. Ele pegou o casaco, com o rosto agora transformado em uma expressão decidida. Ana não seria tratada assim,
não enquanto ele estivesse vivo. O ar dentro da delegacia era pesado, denso, e as vozes que ecoavam pelos corredores só aumentavam a ansiedade de quem estava ali. Ana sentia-se sozinha, sufocada, já havia perdido a conta de quantas vezes repetira para si mesma que era inocente, mas suas palavras pareciam se perder no vazio. A cada segundo, ela se sentia mais esmagada por uma culpa que não era sua. Carlos entrou na delegacia com passos firmes, seu semblante sério como nunca. Ao avistar sua esposa atrás das grades, algo quebrou dentro dele. Ana estava ali, tão frágil, tão indefesa. O coração de Carlos apertou. Ele odiava essa sensação de impotência, de não poder protegê-la do mundo lá fora. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que seria necessário muito mais do que amor para tirá-la dessa situação. Ana levantou a cabeça assim que o viu. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e sua voz saiu num sussurro, quase engasgada. Carlos, me tira daqui. Eu não aguento mais. Eles acham que fui eu. Eles me trataram como se eu fosse uma criminosa. Carlos se aproximou das barras da cela, apertando as mãos de Ana com força. Eu sei, meu amor, eu sei. Ele murmurou, com uma calma que parecia inabalável, mas por dentro ele fervia. Eu vou resolver isso. Você vai sair daqui logo, eu prometo. Ela o olhou nos olhos, buscando desesperadamente por qualquer traço de esperança. Carlos, porém, tinha aquele olhar distante, misterioso. Havia algo nele que ela não conseguia decifrar. Era como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo, muito longe. Eu não fiz nada, Carlos, ela repetiu, as lágrimas correndo por seu rosto. Eles não acreditam em mim. E agora? O que vai acontecer comigo? Carlos passou a mão pelos cabelos de Ana, como quem tenta acalmá-la, mas sabia que não tinha todas as respostas naquele momento. Tudo o que ele poderia fazer era garantir que ela tivesse forças para resistir ao que ainda viria. Eu vou descobrir o que está acontecendo, mas você precisa ser forte, Ana. Por favor, confie em mim. Vou resolver isso, à minha maneira. Ana tentou sorrir, mas o medo em seu coração era maior. Ela não sabia exatamente o que ele pretendia fazer, mas naquele instante, tudo o que queria era acreditar que Carlos a tiraria dali. Quando deixou a delegacia, Carlos sentiu o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele já havia se afastado daquela vida há anos. Tinha prometido a si mesmo que nunca mais pisaria naquele terreno perigoso, que jamais envolveria Ana ou seu filho nas sombras que um dia o cercaram. Mas agora não havia mais como evitar. O passado o chamava de volta, e para salvar sua esposa, ele teria que revisitar o lado mais obscuro de sua história. Anos atrás, Carlos era um homem diferente. Sua vida era marcada pelo poder, pela influência e pelos segredos que circulavam entre os corredores mais escuros da política e dos negócios. Ele não era apenas um consultor. Ele era o homem a quem muitos dos poderosos recorriam para resolver problemas que ninguém mais poderia resolver. Seu trabalho era sujo, mas eficiente. Ele manipulava informações, apagava rastros e, em troca, acumulava favores e dinheiro. Quando conheceu Ana, tudo mudou. Ela trouxe luz para a escuridão na qual ele vivia, e foi por ela que decidiu sair. Largou tudo, limpou seu nome, mudou de cidade, construiu uma vida nova. Mas agora, com Ana envolvida nessa acusação de roubo, ele sabia que precisaria voltar a acionar as engrenagens do passado. Carlos dirigiu-se diretamente ao seu antigo escritório, um pequeno prédio em um bairro distante. Ao entrar, o cheiro de papéis velhos e mobílias de madeira invadiu suas narinas, trazendo de volta memórias que ele havia tentado suprimir. No fundo da sala, ele abriu uma gaveta trancada, revelando uma agenda com números que ele jurara nunca mais tocar. Respirou fundo. Santiago. Ele seria a primeira pessoa que Carlos ligaria, um homem poderoso e, agora, um dos maiores empresários do país. Eles não se falavam há anos, mas Carlos sabia que Santiago ainda lhe devia um favor. Um favor que, no passado, havia salvado sua carreira e sua vida. Ao pegar o telefone, Carlos hesitou por um segundo, mas logo apertou os botões com decisão.
Santiago. Sua voz soou firme quando o homem do outro lado da linha atendeu. Eu preciso de um favor. Não, não é opcional. Você me deve uma... e sabe disso. Do outro lado, houve um breve silêncio antes de Santiago responder. Carlos não esperava ouvir sua voz novamente. A voz de Santiago carregava uma mistura de surpresa e cautela. O que você quer? Carlos respirou fundo. Sabia que, ao acionar esses contatos, estaria caminhando por um caminho sem volta. Minha esposa foi presa por um crime que não cometeu. Eu preciso de você para conseguir informações. Precisamos derrubar quem está por trás disso. Santiago hesitou. Não era uma situação fácil, mas ele sabia que devia a Carlos mais do que poderia jamais pagar. Ok, Carlos. Eu farei o que puder. Me dê algumas horas. Ao desligar, Carlos sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros como uma avalanche. Ele havia prometido a si mesmo que jamais voltaria para esse mundo de mentiras, segredos e traições. Mas agora, como Ana envolvida, não havia outra escolha. Ele caminhou até a janela do escritório e olhou para o horizonte. Sabia que o que estava por vir seria perigoso. Seu passado sombrio o chamava de volta, e desta vez ele não poderia escapar. Carlos deixou o escritório com uma sensação inquietante. As velhas memórias que ele havia tentado enterrar estavam voltando à tona com uma força avassaladora. O caminho de volta para casa, normalmente tranquilo, parecia mais longo, pesado, como se cada passo fosse em direção a um abismo do qual ele não poderia mais escapar. Ao chegar em casa, o silêncio era quase opressor. Seu filho estava na cama, dormindo, alheio a todo o caos que envolvia sua família. Carlos olhou para o menino por um instante, com o coração apertado. Ele faria qualquer coisa para proteger aquela criança e, acima de tudo, para trazer Ana de volta. Naquela mesma noite, Carlos fez mais ligações, reativando contatos que ele nunca imaginou ter que procurar novamente. Alguns números não atendiam, outros recusavam sua ligação, mas ele sabia que, com paciência, as portas certas se abririam. O mais difícil seria reaver a confiança daqueles que ele havia deixado para trás. No dia seguinte, Ana enfrentava horas intermináveis de interrogatórios na delegacia. O detetive Miguel Herrera entrou na sala com uma expressão severa. Ele era um homem de meia idade, com olhos frios que pareciam enxergar além das palavras de qualquer pessoa. Sua postura arrogante demonstrava que ele já havia decidido o destino de Ana antes mesmo de ouvir sua versão dos fatos. Então, Ana Luísa, me conte mais uma vez como foi que você não roubou o colar, sendo que temos as câmeras de segurança que, claramente, mostram você na frente da joalheria no momento em que o alarme tocou. Ele disse, cruzando os braços e recostando-se na cadeira. Ana já havia repetido sua história tantas vezes que parecia não fazer mais sentido. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, mas o peso da injustiça era sufocante. Eu estava passando pela rua. Nem cheguei a entrar na loja. Vocês estão cometendo um erro, respondeu ela, a voz baixa e cansada, mas ainda cheia de dignidade. Herrera a observou por um momento, seus olhos analisando cada traço de sua expressão. Ele gostava de intimidar seus interrogados, e Ana, apesar de sua aparência calma, não era uma exceção. E como você explica o fato de que um colar desapareceu exatamente no momento em que você estava lá? Ele provocou, com um sorriso de desprezo. Ana sentiu as lágrimas começarem a arder em seus olhos, mas se recusou a chorar. Ela não lhes daria esse prazer. Eu não sei. Tudo o que sei é que não fui eu. Vocês estão cometendo um erro terrível, e eu só quero minha vida de volta, disse ela, mantendo a firmeza na voz. Herrera suspirou, levantando-se da cadeira, caminhou lentamente até a porta, como se estivesse ponderando sobre o que dizer a seguir. Veremos, senhora. Veremos, ele murmurou, antes de sair e fechar a porta com um estrondo. Carlos, por sua vez, já havia conseguido contratar Santiago, e o empresário milionário finalmente concordou em ajudá-lo, ainda que com certa relutância. Carlos sabia que não poderia confiar plenamente em Santiago, mas não tinha escolha. Ele estava pronto para tudo. Ao cair da noite,
Carlos decidiu fazer uma visita inesperada ao detetive Herrera. Havia uma certa tensão no ar quando ele entrou na delegacia, mas a presença de Carlos, com seu jeito calmo e confiante, fez com que os olhares se voltassem imediatamente para ele. Herrera, ao saber de sua chegada, o recebeu no escritório com um olhar curioso, mas cauteloso. Senhor Carlos, disse Herrera, sentando-se atrás da mesa com um sorriso que misturava cinismo e desconfiança, o que posso fazer pelo senhor? Carlos manteve sua expressão inabalável. Ele sabia jogar esse jogo melhor do que ninguém. Detetive Herrera, eu venho em nome da minha esposa. Tenho certeza de que vocês já perceberam que ela não é culpada. O verdadeiro ladrão está lá fora, e vocês estão desperdiçando seu tempo com alguém inocente. Disse Carlos, direto, mas sem levantar a voz. Herrera inclinou-se um pouco para a frente, como quem busca entender melhor a jogada de Carlos. Sua esposa foi pega pelas câmeras no local do crime. Isso é um fato. Herrera falou pausadamente, como se quisesse provocar Carlos a dar mais informações. Carlos se aproximou lentamente da mesa, seus olhos agora fixos nos de Herrera. Havia algo mais no ar, algo não dito, mas compreendido entre eles. Eu conheço você, detetive. Conheço seu passado. Sei muito mais do que você imagina. Coisas que, se viessem à tona, poderiam complicar sua vida profissional. E pessoal? Carlos falou com uma calma assustadora, sem nunca desviar o olhar. O sorriso no rosto de Herrera desapareceu imediatamente. Ele sabia que Carlos não estava blefando. Por um segundo, o detetive tentou disfarçar o nervosismo que começou a tomar conta de seu rosto, mas a pressão já havia sido estabelecida. O que exatamente você quer de mim? Herrera perguntou, agora mais sério, tentando manter o controle da situação. Quero que você faça seu trabalho corretamente. Investigue o que realmente aconteceu naquela joalheria. Não estou pedindo favores. Estou pedindo justiça, respondeu Carlos, levantando-se e saindo do escritório sem dar tempo para que Herrera respondesse. De volta à sua sala, Herrera ficou imóvel, repassando as palavras de Carlos em sua mente. Havia algo naquelas palavras que o incomodava profundamente. Quem de fato era Carlos? Por que ele parecia ter tanto poder, tanta influência? Com isso em mente, Herrera começou a sentir que talvez houvesse mais nessa história do que aparentava. Talvez Ana realmente fosse inocente. Talvez, por trás de tudo aquilo, houvesse uma trama ainda mais intrincada, que envolvia segredos muito maiores do que um simples roubo. A escuridão da cela parecia engolir Ana Luísa a cada minuto que passava. O barulho de portas se abrindo e fechando ao longe a lembrava constantemente de onde estava. O cheiro úmido e o eco das conversas entre as detentas faziam daquele lugar um pesadelo que ela jamais imaginou viver. Ela não deveria estar ali. Seu lugar era ao lado de sua família, cuidando de seu filho, levando uma vida simples, mas digna. No entanto, o destino havia a arrastado para essa situação absurda. Enquanto Ana tentava segurar as lágrimas, uma voz baixa quebrou o silêncio ao seu lado. Você não deveria estar aqui, querida, disse Rosa, uma mulher mais velha, de olhos cansados, que dividia a cela com ela. Ana olhou para Rosa, ainda surpresa com a bondade que havia encontrado naquela mulher, mesmo em meio a tanta dureza. Eu não fiz nada, Rosa, respondeu Ana, com a voz embargada. Eles estão me acusando de um crime que eu nem sequer entendo. Do outro lado da cidade, Carlos estava mais perto de juntar as peças do quebra-cabeça. As informações que ele havia conseguido através de Santiago indicavam algo muito mais profundo e perigoso do que ele poderia ter imaginado. O roubo do colar não era um simples crime de oportunidade, era parte de um plano maior, envolvendo corrupção nos altos escalões da polícia e conluios com empresários locais. Ele sabia que Ana era apenas uma peça em um jogo muito mais complexo. Ela havia sido usada como bode expiatório para desviar a atenção de algo muito mais sério. Um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava a joalheria como fachada. Carlos, que já estava acostumado com esse tipo de trama, começou a reunir todas as informações que possuía. As conexões, os nomes, as datas, tudo levava a uma teia de corrupção que precisava ser exposta. No entanto, ele também sabia que,
Ao se aprofundar nessa investigação, estava se colocando em risco. Pessoas poderosas estavam envolvidas, e elas não hesitariam em silenciar qualquer um que tentasse desmascará-las. Carlos precisava ser cauteloso, mas não havia tempo a perder. Ana estava pagando por um crime que não cometeu, e ele faria o que fosse necessário para limpar o nome dela. Na delegacia, o detetive Miguel Herrera começava a sentir o peso das palavras de Carlos. Ele já havia investigado muitos casos ao longo de sua carreira, mas algo nesse em particular não fazia sentido. Havia algo de errado. Mesmo com as provas, que pareciam apontar para Ana, ele não conseguia afastar a sensação de que estava apenas arranhando a superfície de uma trama maior. Herrera sentou-se em sua mesa, olhando para as gravações das câmeras de segurança mais uma vez. Foi então que notou algo que havia passado despercebido, uma sombra rápida nas imagens de uma câmera lateral, logo após o alarme tocar. Não era Ana. Não havia como ser ela. Era um homem, saindo de forma disfarçada, como se soubesse exatamente onde as câmeras não o captariam com clareza. O detetive congelou por um momento, seus olhos focados na imagem borrada. Seria esse o homem de quem Carlos falava? E se Ana estivesse realmente dizendo a verdade desde o início? Herrera sabia que, ao investigar essa nova pista, poderia colocar sua própria carreira em risco. Mas também sabia que, se ignorasse o que estava vendo, estaria compactuando com uma injustiça. Ele precisava decidir rapidamente se seguiria em frente com a investigação ou se fecharia os olhos para o que estava bem à sua frente. Enquanto isso, Carlos recebeu uma mensagem de Santiago. Um novo nome surgiu. Ernesto. Carlos conhecia bem esse nome. Ernesto era um antigo sócio seu, envolvido em atividades ilícitas, e agora controlava parte do submundo financeiro da cidade. Ele usava empresas como a joalheria para lavar dinheiro e esconder transações milionárias. O roubo do colar era apenas uma distração. Ernesto estava por trás de tudo isso, e Carlos sabia que, se quisesse salvar Ana, teria que enfrentá-lo novamente. Carlos estacionou o carro em frente ao prédio imponente onde Ernesto costumava realizar suas reuniões. Já havia anos desde que eles se viram pela última vez, e cada passo em direção à entrada reavivava memórias que Carlos preferia ter esquecido. Ele sabia que o reencontro não seria fácil, mas o futuro de Ana estava em jogo, e ele estava disposto a fazer o que fosse preciso. Ao entrar no saguão, o clima frio e elegante do local fez Carlos se sentir como se estivesse novamente em seu antigo mundo. O mundo que ele jurou abandonar. Subiu o elevador com o coração acelerado. A cada andar que passava, ele lembrava de quem Ernesto realmente era. Um homem frio, calculista, sempre disposto a fazer qualquer coisa para manter seu poder. Quando a porta do elevador se abriu no último andar, Carlos foi recebido por uma secretária elegante que, ao vê-lo, esboçou um leve sorriso de reconhecimento. O Sr. Ernesto está esperando pelo Sr. Carlos, disse ela, enquanto o conduzia a uma sala de reuniões luxuosa. Dentro, sentado com uma calma inquietante, estava Ernesto. Seu sorriso cínico e postura relaxada deixavam claro que ele não estava preocupado. Para Ernesto, Carlos era apenas uma lembrança do passado, e ele estava curioso sobre o que o ex-amigo queria agora. Carlos. Faz muito tempo, Ernesto disse, levantando-se para cumprimentá-lo com um aperto de mão formal, mas sem emoção. Nunca pensei que você fosse me procurar novamente. O que te traz até aqui? Carlos não se deu ao trabalho de sorrir. Ele olhou diretamente nos olhos de Ernesto, a raiva e o desprezo fervilhando por dentro, mas mantendo-se controlado. Você sabe muito bem por que estou aqui, Ernesto. Minha esposa foi presa por um crime que você cometeu, e eu quero que isso acabe agora. Ernesto riu, um riso frio e calculado, enquanto se recostava na cadeira de couro. Sua esposa, Ana, não é? Eu ouvi falar sobre o caso. Uma história muito triste. Mas, Carlos, você sabe como as coisas funcionam. Às vezes, inocentes são peões em jogos maiores. E, neste caso, Ana foi apenas uma peça conveniente. Carlos sentiu o sangue ferver. Ele sabia que Ernesto era impiedoso, mas ouvi-lo falar de Ana com tanta indiferença o fez quase perder o controle. Eu não estou aqui para julgar Ernesto, disse Carlos, sua voz baixa,
mas cheia de ameaça. Você vai liberar Ana e limpar o nome dela. Caso contrário, eu vou derrubar você e todo o seu império, e você sabe que eu sou capaz disso. Ernesto se inclinou para a frente, o sorriso sumindo de seu rosto. Seus olhos ficaram frios, sua expressão séria. Ele sabia que Carlos tinha poder, e que suas palavras não eram uma ameaça vazia, mas Ernesto também não era alguém que se dobraria tão facilmente. E o que te faz pensar que você pode simplesmente aparecer e começar a ditar as regras, Carlos? Ernesto perguntou, a voz carregada de veneno. Você saiu desse mundo há anos. O que te faz pensar que ainda tem a influência que um dia teve? Carlos cruzou os braços, seus olhos perfurando os de Ernesto. Porque eu conheço você melhor do que ninguém. Eu sei como você opera, e eu sei onde estão os seus pontos fracos. Carlos se aproximou, sua presença ficando ainda mais ameaçadora. Eu tenho informações suficientes para destruir você, e se isso for necessário para salvar Ana, eu farei. Ernesto permaneceu em silêncio por alguns segundos, seus olhos analisando cada movimento de Carlos. Ele sabia que o homem à sua frente não estava blefando. Carlos sempre fora meticuloso, calculista e extremamente eficiente. Ele realmente poderia destruir tudo o que Ernesto havia construído se quisesse. Depois de um momento de reflexão, Ernesto relaxou a postura, esboçando um sorriso mais frio e controlado. Tudo bem, Carlos, eu entendi o recado, mas como você mesmo disse, isso é um jogo, e eu não gosto de perder. Ele se levantou, caminhando até a janela com vista para a cidade iluminada. Vamos ver até onde você está disposto a ir para proteger sua esposa. Carlos sentiu o peso da ameaça nas palavras de Ernesto. Ele sabia que estava lidando com um homem perigoso e imprevisível, mas não havia volta agora. Ernesto acabara de declarar guerra, e Carlos estaria pronto para enfrentá-lo. Enquanto Carlos travava sua batalha nos bastidores, Ana ainda estava na cela, lutando contra a ansiedade e o medo que a consumiam. As palavras de Rosa ecoavam em sua mente, trazendo-lhe uma pequena centelha de esperança. O homem misterioso que Rosa mencionara, ele podia ser a chave para sua liberdade? Mas seria possível encontrar esse homem antes que fosse tarde demais? O detetive Herrera, por sua vez, começava a reconsiderar suas próprias ações. As palavras de Carlos continuavam a perturbá-lo, e ele sabia que havia algo mais profundo naquela história. Mesmo que Ernesto estivesse envolvido, Herrera entendia que investigar o empresário poderia ter consequências graves. Porém, sua consciência começava a pesar. Seria ele mais um a fechar os olhos para a verdade? Decidido a descobrir mais, Herrera pediu a revisão de todas as câmeras de segurança nas imediações da joalheria, incluindo ângulos que inicialmente haviam sido ignorados. Ele passou a noite revendo cada frame, e foi então que ele viu. Lá estava o homem de quem Rosa havia falado, saindo apressadamente por uma saída lateral. Aquele detalhe, antes ignorado, agora mudava tudo. Herrera sabia que, se seguisse por esse caminho, mexeria com pessoas poderosas, mas havia algo em Ana que o fazia acreditar em sua inocência. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez estivesse do lado errado da história. Carlos voltou para casa tarde naquela noite, sentindo o peso de sua decisão se espalhar como uma sombra sobre sua alma. Ernesto havia jogado suas cartas e, como sempre, fez isso com maestria. O confronto com o antigo sócio havia sido apenas o começo de um jogo perigoso. Mas Carlos sabia que não podia recuar agora. Sua mente trabalhava rapidamente, processando os próximos passos, buscando formas de proteger Ana, enquanto desmantelava o império corrupto de Ernesto. Ao entrar em casa, foi recebido pelo silêncio pesado. O filho deles já dormia, alheio à tempestade que se formava sobre sua família. Carlos olhou para o pequeno corpo encolhido na cama e sentiu o coração apertar. Tudo o que ele fazia era por eles, por Ana e por seu filho. Ele nunca deveria tê-los envolvido em seu passado sombrio, mas agora, sem escolha, ele teria que encarar as consequências. Enquanto isso, na cela fria da delegacia, Ana estava longe de conseguir dormir. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não parava de repassar tudo o que havia acontecido. O rosto de Carlos, quando ele prometeu tirá-la dali, era o que a mantinha firme,
Mas havia algo mais. Algo que ele estava escondendo. Ana sempre confiou cegamente em seu marido, mas agora, em meio a toda essa confusão, ela começava a perceber que Carlos talvez estivesse mais envolvido nisso do que ela sabia. Ana lembrou-se das palavras de Rosa, a detenta que havia visto o homem misterioso saindo da joalheria. E se aquilo fosse verdade? Quem era esse homem? E por que ninguém o havia mencionado até agora? Ela precisava descobrir. Mesmo presa, ela não podia mais ser apenas uma espectadora. Sabia que Carlos estava fazendo tudo o que podia, mas agora, mais do que nunca, Ana queria entender o que estava realmente acontecendo. No dia seguinte, o detetive Miguel Herrera estava absorto em seus próprios pensamentos. A descoberta nas filmagens havia mudado tudo. Ele passou horas analisando as imagens, tentando ligar os pontos, até que finalmente as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O homem que aparecia fugindo da joalheria era alguém que ele reconhecia. Seu nome era Ernesto, o empresário influente, conhecido por seus negócios obscuros. Herrera sabia que mexer com Ernesto significava colocar sua própria carreira em risco, mas ele também sabia que não podia mais ignorar os fatos. Herrera se viu diante de um dilema. Ele havia construído sua carreira jogando conforme as regras sujas do sistema. Já havia visto muitas injustiças serem cometidas, mas sempre optara por não se envolver, por acreditar que manter-se alheio o protegeria. Agora, porém, algo era diferente. Ao observar Ana, ele via uma mulher inocente, uma pessoa que não merecia estar presa por um crime que claramente não cometeu. E para mais do que isso, ele sentia que Carlos sabia mais do que havia revelado. O detetive passou a manhã ponderando suas opções, até que, finalmente, tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Carlos. "Senhor Carlos, temos um problema", disse Herrera, direto, quando o empresário atendeu. "Eu revi as filmagens da joalheria e acho que sua esposa está realmente envolvida em algo muito maior do que imaginávamos." Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder com a voz controlada. "Do que você está falando, detetive? Eu já disse que minha esposa é inocente." Herrera respirou fundo. Ele sabia que estava caminhando em terreno perigoso, mas agora não havia mais volta. "Eu sei disso, e é exatamente por isso que estou ligando. O homem que saiu da joalheria logo após o roubo é Ernesto. Sei que você o conhece, Carlos, e sei que ele está por trás de tudo isso." Carlos sentiu o sangue gelar. Ernesto, sempre manipulador, havia deixado uma pista que o conectava diretamente ao crime. Mas por quê? Carlos se perguntou. Ernesto não era o tipo de pessoa que cometia erros tão óbvios. Ele era calculista, um mestre em criar distrações e manipular a verdade. Havia algo por trás dessa ação, algo que Carlos ainda não conseguia ver claramente. "Escute, Herrera", Carlos finalmente respondeu com a voz grave. "Eu vou te contar tudo o que você precisa saber, mas agora você tem que me prometer que vai ajudar a tirar Ana dessa. Não me importa o preço que eu tenha que pagar." Herrera hesitou por um momento. Ele sabia que se envolvia cada vez mais em uma trama que poderia acabar com sua carreira, ou pior, mas no fundo, sentia que, pela primeira vez, estava do lado certo. "Estou dentro, Carlos", respondeu, firmemente. "Vamos acabar com isso, juntos." Enquanto isso, Ana ainda estava sendo mantida na cela, esperando por qualquer novidade que trouxesse esperança. Já fazia dias, desde que Carlos a havia visitado, e o tempo parecia se arrastar. Era impossível não se sentir desamparada. Mesmo com as palavras de apoio de Carlos, uma parte dela começava a duvidar se conseguiria sair dali. Foi então que a porta da cela se abriu, revelando uma figura familiar. Rosa, sua companheira de cela, a olhou com um sorriso de leve solidariedade, e ao seu lado estava o detetive Herrera. "Ana, nós precisamos conversar", disse o detetive, com um tom mais suave do que ela estava acostumada a ouvir. "Acho que finalmente temos uma pista sólida que pode ajudar a tirar você daqui." Ana olhou para o detetive com desconfiança. Havia algo diferente no olhar dele, algo mais humano, como se ele, pela primeira vez, acreditasse em sua inocência. "O que você descobriu?" ela perguntou, tentando controlar a ansiedade. Herrera suspirou e, com cuidado, explicou a situação.
Falou sobre as imagens da câmera, sobre o homem misterioso que Rosa havia mencionado e que, agora, estava conectado diretamente a Ernesto. Esse homem, Ernesto, é uma pessoa muito poderosa, Ana, e está claro para mim que você foi usada como uma distração para um esquema muito maior. Estamos falando de lavagem de dinheiro, corrupção, e sua prisão foi apenas um meio para que eles pudessem continuar operando nas sombras, explicou Herrera, com seriedade. Ana ouviu as palavras, seu coração apertado pela mistura de alívio e medo. Saber que sua prisão era parte de algo muito maior trazia uma sensação de injustiça ainda mais profunda. Ela não era apenas uma vítima de uma acusação errada. Havia sido usada, manipulada por homens poderosos que nem sequer sabiam seu nome. E o que isso significa para mim? Perguntou Ana, a voz trêmula. Eu vou sair daqui? Herrera olhou nos olhos de Ana e, pela primeira vez, pareceu realmente comprometido em ajudá-la. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas saiba que, ao expor essas pessoas, estaremos nos arriscando. Ernesto não vai cair sem lutar, e ele pode tentar silenciar quem estiver no caminho, respondeu o detetive, deixando claro o risco que todos estavam correndo. Ana assentiu, agora mais determinada do que nunca. Ela faria o que fosse necessário para limpar seu nome. Iam ao lado de Carlos, enfrentaria o que viesse. A cidade ainda estava imersa na escuridão da madrugada quando Carlos recebeu a chamada de Herrera. Ele sabia que o momento decisivo havia chegado. As provas estavam nas mãos certas, e agora seria uma corrida contra o tempo. Ernesto, com todo seu poder e influência, não deixaria que as coisas simplesmente desmoronassem sem lutar. Carlos sentia que estava prestes a enfrentar uma tempestade, mas essa era a única chance de salvar Ana e expor toda a corrupção que havia ficado oculta por tanto tempo. Ele encontrou Herrera em um pequeno café, longe do centro movimentado. Era um lugar discreto, perfeito para conversas que não deveriam ser ouvidas. Herrera já o esperava em uma mesa no fundo, com um semblante sombrio e os olhos alertas. Os dois sabiam que não podiam perder tempo. As provas estão com a imprensa, disse Herrera, sem rodeios, enquanto colocavam um envelope sobre a mesa. Documentos, fotos, tudo. O nome de Ernesto e dos outros envolvidos está prestes a explodir na mídia. E, com isso, a liberdade de Ana pode ser garantida. Carlos pegou o envelope e o abriu rapidamente. Lá estavam as evidências que ligavam Ernesto ao esquema de lavagem de dinheiro, à corrupção policial e ao roubo da joalheria. Cada página era uma peça do quebra-cabeça que, finalmente, se completava. Isso vai acabar com ele, disse Carlos, quase mais para si mesmo do que para Herrera. Ele não tem como escapar agora. Mas Herrera não parecia tão otimista. Ele olhou ao redor do café, como se esperasse que alguém os estivesse vigiando. Carlos, não subestime Ernesto. Ele não vai cair sem lutar. E ele sabe que você está por trás disso. O tom do detetive era de alerta, quase de advertência. Ele vai reagir. E você precisa estar preparado. Carlos fechou o envelope e respirou fundo. Ele sabia que Ernesto não era o tipo de homem que aceitava a derrota facilmente. Mas depois de tantos anos fugindo de seu passado, Carlos também sabia que agora não tinha mais escolha. Precisava encarar de frente o inimigo que ele mesmo havia ajudado a criar. Não vou recuar, disse Carlos, a voz firme e resoluta. Ernesto fez o que fez com Ana, e ele vai pagar por isso. Herrera assentiu, mas o olhar que lançou a Carlos carregava uma preocupação profunda. Eles estavam entrando em um terreno perigoso, onde qualquer erro poderia custar caro, talvez até vidas. Tenha cuidado, disse Herrera, antes de se levantar da mesa. Eu vou fazer o que puder para garantir a segurança de Ana, mas você precisa se preparar para o que vem a seguir. Carlos apenas assentiu. Seus pensamentos já a mil. Sabia que não havia mais tempo a perder. Enquanto isso, no esconderijo de Ernesto, a tensão era palpável. Ernesto sabia que sua queda estava próxima. Os jornais já começavam a divulgar informações, e logo seria impossível controlar a narrativa. Ele caminhava de um lado para o outro em seu escritório, enquanto seus capangas discutiam ao fundo sobre a situação. A imprensa já está com as provas, disse um de seus homens, olhando com nervosismo para o chefe.
Não podemos mais conter isso. O nome de Carlos está ligado a essa denúncia. Ele foi o responsável por tudo. Ernesto parou, os olhos fixos no vazio. Um sorriso cínico surgiu em seu rosto. Carlos, murmurou ele, quase como se estivesse apreciando o nome. Sempre tão previsível, ele realmente acha que pode me derrubar? Ernesto não era o tipo de homem que simplesmente aceitava a derrota. Ele havia construído seu império sujo com base em manipulação, chantagem e, quando necessário, violência, e agora, com tudo à beira de desmoronar, ele sabia que precisaria usar a carta mais perigosa que tinha em mãos. Ana. Tragam Ana para mim, disse Ernesto. De repente, seus olhos cintilando com uma ideia sombria. Se Carlos quer brincar de herói, vamos ver até onde ele está disposto a ir para salvar sua esposa. Seus homens hesitaram por um momento, surpresos com a ordem. Ernesto sempre havia evitado confrontos diretos com inocentes, mas dessa vez, ele estava disposto a ir mais longe. Não podemos fazer isso, Ernesto, disse um dos homens, nervoso. Se sequestrarmos Ana, isso só vai piorar nossa situação. Vamos ser caçados pela polícia e... Ernesto levantou a mão, cortando a fala do subordinado. Eu disse, tragam Ana para mim. Agora, se alguém se opuser a isso, pode ir embora. Seus olhos eram frios como gelo. Na delegacia, Ana não sabia que sua vida estava prestes a ser usada como moeda de troca. Ela esperava, em silêncio, que Carlos cumprisse sua promessa, que a tirasse dali. Cada minuto parecia uma eternidade. Ela confiava em seu marido, mas ao mesmo tempo sentia que algo estava errado. O silêncio da delegacia, o tempo que se arrastava sem novidades. Tudo parecia indicar que uma tempestade estava se formando. Foi então que tudo aconteceu rapidamente. A porta da cela se abriu com um estrondo e 2 homens desconhecidos entraram com pressa. Ana mal teve tempo de gritar antes de ser agarrada à força. Ela lutou, tentou se soltar, mas os homens eram fortes, e logo ela se viu sendo arrastada para fora da delegacia, sem que ninguém pudesse ajudá-la. Seu coração disparou. O medo a dominou por completo. Para onde a estavam levando? E por quê? Carlos estava no meio do caminho para casa quando recebeu a ligação. O som da voz do homem do outro lado da linha fez seu sangue gelar. Carlos, temos sua esposa? A voz de Ernesto era clara e firme, carregada de um desprezo controlado. Se você quiser vê-la viva novamente, vai desistir de sua pequena cruzada contra mim. Pare tudo agora, ou eu garanto que você nunca mais a verá. O mundo de Carlos pareceu parar. O medo e a raiva se misturaram em seu peito de uma maneira avassaladora. Ernesto havia feito o impensável. Ernesto, se você tocar um dedo em Ana, eu juro que... Carlos começou, mas foi interrompido. Você não está em posição de fazer promessas, Carlos. Sou eu quem está no controle agora. Pare com a divulgação das provas. Deixe isso morrer, ou sua esposa vai pagar o preço. Você tem até amanhã de manhã para decidir. A linha ficou muda. Carlos parou o carro à beira da estrada, os olhos fixos no volante enquanto sua mente corria em todas as direções. Ele sabia que Ernesto estava falando sério. E agora, mais do que nunca, ele estava preso em um jogo mortal. Ele teria que escolher entre a justiça e a vida de Ana. E o tempo estava correndo. O relógio marcava pouco mais de 4 da manhã, quando Carlos estacionou o carro em frente ao armazém abandonado, um local esquecido na periferia da cidade. O céu estava escuro, sem estrelas, refletindo o turbilhão de pensamentos que girava na mente de Carlos. Ernesto o havia desafiado da pior forma possível, e agora a vida de Ana dependia de suas próximas ações. Ele sabia que não poderia ceder. Ernesto não cumpriria sua parte, mesmo que ele desistisse de expor a verdade. A única opção era enfrentar Ernesto de frente. Dentro do armazém, Ernesto esperava com sua habitual frieza. A sala estava mal iluminada e o eco de passos ressoava pelo local vazio. No centro, amarrada a uma cadeira, estava Ana. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos ainda brilhavam com a força de quem, mesmo em meio ao desespero, se recusa a se entregar. Quando ela viu Carlos entrando, algo dentro dela se acendeu. Ele havia vindo. Seu marido estava ali para salvá-la. Carlos entrou devagar, medindo cada passo.
Seu olhar cruzou com o de Ernesto, que o observava com um sorriso de superioridade. Bem a tempo, Carlos, disse Ernesto, sua voz carregada de ironia. Eu sabia que você viria. Homens como você sempre vêm, não é? O herói disposto a sacrificar tudo por sua mulher. Carlos parou a alguns metros de Ernesto e Ana. Seu coração estava acelerado, mas por fora ele manteve a calma. Era preciso. Qualquer demonstração de fraqueza e Ernesto teria o controle. Eu estou aqui, Ernesto. Agora, liberte Ana, disse Carlos, sua voz firme. Essa briga é entre nós dois. Deixa fora disso. Ernesto riu, um som seco e cruel. Ah, Carlos, sempre tão direto, mas você sabe que não é tão simples assim. Veja, Ana está aqui porque você me forçou a isso. Você foi o tolo que começou essa guerra. E agora, você tem que aceitar as consequências. Ana observava a cena em silêncio, com o coração apertado. Ela sabia que Carlos faria qualquer coisa por ela, mas temia que essa situação fosse longe demais. Ela não queria ser a razão pela qual ele perdesse tudo. Com esforço, ela conseguiu murmurar. Carlos, não faça isso. Não vale a pena. Sua voz estava trêmula, mas determinada. Carlos olhou para Ana, seus olhos se suavizando por um breve momento. Ela era tudo para ele, mas, ao voltar sua atenção para Ernesto, sua expressão endureceu novamente. Ernesto, você não vai vencer. Eu já entreguei as provas. Dentro de algumas horas, o país inteiro saberá quem você realmente é. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Ernesto parou por um instante, seu sorriso desaparecendo gradualmente. Ele sabia que Carlos não estava blefando. A tensão no ar aumentou, e por um segundo, parecia que o chão estava prestes a desabar sob seus pés. No entanto, Ernesto era um homem que não aceitava a derrota facilmente. Eu ainda posso fazer uma coisa ao Carlos, Ernesto falou, sua voz agora mais fria e calculada. Ele se aproximou de Ana e, com um gesto rápido, tirou uma arma de sua cintura, apontando-a diretamente para a cabeça dela. Eu posso acabar com isso agora. Se você acha que eu não sou capaz, está muito enganado. O coração de Carlos quase parou. A cena diante dele era um pesadelo. Ele sabia que Ernesto era imprevisível e perigoso, e a vida de Ana estava em um gatilho de ser tirada para sempre. Seus pensamentos corriam em todas as direções, buscando uma saída, uma solução que não acabasse em tragédia. Você não precisa fazer isso, Ernesto, disse Carlos, tentando manter a voz estável. Se você puxar esse gatilho, não haverá mais volta. Não apenas para você, mas para todos os envolvidos. O jogo vai acabar. O armazém parecia pulsar com a tensão entre eles. Ernesto estava prestes a falar quando a porta atrás de Carlos se abriu com um estrondo. Era o detetive Herrera, com alguns policiais armados logo atrás. Ernesto, abaixa a arma! Herrera gritou, entrando na sala com sua arma apontada para o criminoso. Por um momento, Ernesto congelou. A situação estava fora de controle, e ele sabia que o cerco se fechava. Mas o orgulho e a raiva tomaram conta de sua mente. Ele olhou para Carlos com desprezo, antes de voltar sua atenção para Ana. Ninguém sai ganhando aqui, Carlos, murmurou Ernesto, apertando o dedo no gatilho. O disparo ecoou pelo armazém. O som ensurdecedor fez o coração de Carlos parar por um instante, mas, em vez de ver Ana ferida, ele viu Ernesto cambalear para trás, atingido no ombro por um tiro disparado por Herrera. Ernesto caiu no chão, a arma escorregando de sua mão, enquanto os policiais corriam para desarmá-lo. Carlos, sem perder um segundo, correu até Ana, rapidamente desamarrando as cordas que a prendiam. — Você está bem? Perguntou ele, a voz cheia de preocupação enquanto segurava o rosto de Ana com ternura. Ana assentiu, lágrimas de alívio começando a escorrer por seu rosto. — Estou bem agora, disse ela, a voz fraca, mas cheia de gratidão. Enquanto os policiais prendiam Ernesto, Herrera se aproximou de Carlos. — Acabou, disse o detetive, guardando sua arma. As provas já estão sendo divulgadas. Ernesto e todos os outros envolvidos serão levados à justiça. E Ana será libertada oficialmente em poucas horas.
Carlos olhou para a herreira com um misto de gratidão e exaustão. Finalmente, tudo havia acabado. O pesadelo que ameaçava destruir sua vida e a Diana estava chegando ao fim. Na manhã seguinte, os jornais estampavam as manchetes sobre a corrupção e o esquema de lavagem de dinheiro que envolviam Ernesto e seus aliados. A verdade havia vindo à tona, e o nome Diana foi limpo. Ela era finalmente uma mulher livre. Carlos e Ana voltaram para casa, abraçados pela sensação de alívio. O passado de Carlos, embora não pudesse ser apagado, agora estava atrás deles. Eles sabiam que ainda teriam desafios pela frente, mas juntos eram inquebráveis. Ana olhou para Carlos, seus olhos brilhando com um misto de amor e compreensão. Você me salvou, Carlos, disse ela, a voz suave, mas carregada de emoção. E agora, nós podemos começar de novo. Carlos sorriu, segurando-a firme em seus braços. Eu nunca deixaria nada te machucar, Ana. Você é minha vida. E assim, juntos, eles começaram a reconstruir o futuro que lhes havia sido quase tirado, sabendo que, apesar de todos os obstáculos, o amor e a verdade sempre prevaleceriam. Lição de vida. A história nos ensina que a verdade sempre prevalece, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios e injustiças. A força interior e a coragem podem derrubar os maiores obstáculos, e o amor e a união são nossas maiores armas.